Olá, boa noite. Me chamo Ruth, sou do 10º período. Estou concorrendo à vaga de monitoria da matéria de habilidades médicas 6. E o tema de hoje escolhido foi acidente vascular encefálico, o AVE. E para definir a AVE, ela é uma síndrome neurovascular caracterizada por déficit neurológico súbito de origem vascular, ou seja, um déficit na irrigação de uma artéria cerebral. Pode ser por uma oclusão ou por um rompimento. E esses sintomas devem durar mais de 24 horas. Caso a gente tenha as mesmas características em um paciente que a solução desses sintomas em menos de 24 horas, a gente está de frente a um acidente isquêmico transitório. Mas apesar de ser transitório, é importante a gente ter atenção nesse paciente, porque uma AIT, ela aumenta os riscos de uma futura AVE isquêmica. E a gente pega esse paciente e coloca ali na escala ABCD2, que vai ajudar a gente a entender a gravidade e o risco de um futuro AVE. Em relação à epidemiologia, o AVE é a segunda causa de morte no Brasil. Se perde por infarto, quanto maior o tempo, maior a idade, maior os riscos e a incidência de AVE. O AVE está muito relacionado à estatística de saúde pública, relacionados a impactos econômicos e sociais, justamente pela alta morbidade que essa doença causa, por causar alguns tipos de deficiência, seja ela parcial e completa. É importante a gente também entender a diferença da porcentagem de acometimentos do AVE isquêmico e hemorrágico. Enquanto o isquêmico está ali entre 85% e o AVE hemorrágico 15%, o AVE hemorrágico ele é muito mais fatal relacionado ao AVE isquêmico. É uma doença que tem fatores de riscos modificáveis e não modificáveis. Quando a gente entra nos riscos modificáveis, isso significa que a gente consegue tratar essas doenças e evitar que acometa o AVE. Então, hipertensão, diabetes, sedentarismo, as hiperlipidemias, a fibrilação atrial, a estenose de carótida. E os riscos não modificáveis estão mais relacionados à idade, a sexo, etnia e também questões genéticas, né, de hereditariedade. Lembrar que a hipertensão arterial sistêmica é o principal fator de risco. Pacientes que são acometidos por AVE, entre 70% e 80% deles já são portadores de hipertensão arterial, e também a gente pode relacionar bastante com a aterosclerose dessas artérias, nessas placas de ateroma, principalmente porque pacientes que têm hipertensão também têm outras doenças concomitantes, como hiperlipidemia, o próprio diabetes, e também aumenta o risco de infarto. Em relação à classificação de isquêmico e hemorrágico, o AVE isquêmico ele pode ser dividido em embólico, trombótico, criptogênico. O embólico está relacionado a êmbolos que saem de onde estão e vão lá para a artéria cerebral, ou seja, um êmbolo, ele está ali sendo feito um coágulo que está no coração e ele, de alguma forma, é levado para uma artéria cerebral e essa artéria é ocluída através desse êmbolo. O trombótico, diferentemente, ele não tem esse movimento trombótico, ele é produzido naquele local onde, no local ali da artéria cerebral. Então, é um trombo que já é feito ali, está muito relacionado à aterosclerose mesmo, trombos ateroscleróticos. E o criptogênico é quando a gente não consegue relacionar se foi embólico, se foi trombótico. Já o hemorrágico, a gente vê mais relacionado à localização. Então, a gente tem intraparequimatoso, que é a parte mais externa ali do encéfalo, e a subaracnoide. A relação que a gente vai ver aí é de acordo com onde está esse sangramento. Então, um pouquinho mais focado no AVE isquêmico, porque o tempo é curto. A fisiopatologia do AVE isquêmico é basicamente a definição. Então, tem uma interrupção de fluxo por uma oclusão, então tem uma artéria, ela é ocluída de alguma forma, vai ter a privação neural do oxigênio, da glicose, ou seja, a bomba de sódio e potássio não vai funcionar, não tem energia, então ela não funciona, ela vai ter isquemia, essa isquemia vai gerar uma disfunção neural, essa disfunção neural pode causar um infarto, e também pode causar a zona de penumbra, que é lesão reversível, que a gente vê aqui. Então, a gente vê um êmbolozinho aqui, na artéria cerebral média, que provavelmente foi proveniente do coração, por exemplo, ela ocluiu, isquemiou toda aquela região subsequente e gerou o quê? Um core isquêmico, que é essa parte irreversível, que é a parte necrótica, que a gente pode falar assim. E enquanto ao redor ela tá rodeada da área de penumbra, que é uma área que está lesada também, mas é como se ela estivesse hibernando. Ela não funciona, mas a gente pode revascularizar que ela tem altas chances de voltar a funcionar.
Para a gente entender a funcionalidade, e entender também o quadro clínico do paciente, a gente tem que entender onde, o que cada lobo é responsável e qual a irrigação de cada lobo. A gente entendendo qual a função do lobo e qual artéria irriga o lobo, a gente consegue entender mais ou menos onde foi acometida essa oclusão. Então, a gente tem que lembrar que o encéfalo é dividido em lobo frontal, parietal e temporal, e que as principais artérias acometidas são a cerebral anterior, cerebral média e posterior. Em relação a isso, o que a gente tem que entender? Que cada artéria, ela vai irrigar ali uma região. Essa região sendo responsável, todos os acometimentos vão ser relacionados à funcionalidade. Ou seja, vou dar um exemplo. A cerebral anterior, ela irriga o lobo frontal. O lobo frontal, ele tem uma importante função motora dos membros inferiores. Então, se acomete uma cerebral anterior, provavelmente esse paciente vai apresentar uma hemiparesia, uma hemiplegia crural, que é uma hemiparesia, uma hemiplegia na parte das pernas. Então, a gente vai sempre relacionar a função com o local acometido. A bulia, o mutismo também pode apresentar, incontinência urinária, porque no lobo frontal tem uma parte específica da micção. A cerebral média, que é a principal, ela vai irrigar o lobo frontal, parietal e temporal, então nela o paciente pode apresentar vários tipos de sintomas. Lembrar que da decussação das pirâmides, ou seja, nesse caso aqui, a maioria dos sintomas vão ser contralaterais, tá? A gente vai ter alguns nervos que não passam pela essa decussação, que vão ser ipsilateral, mas a maioria dos sintomas vão ser contralaterais. E aqui estão diversos os sintomas. Já aqui vai acometer predomínio braquifacial, então face e membros superiores. O paciente também aqui na cerebral média apresenta afasia, seja ela de Broca ou de Wernicke, a depender da localização, ou seja, ela não compreende ela não tem problema da compreensão da linguagem e também da fala, e também a heminegligência. Enquanto na carótida interna, que dá origem tanto à cerebral média e anterior, a gente pode ter o conjunto de sintomas e um sintoma específico, é a maurose, que a artéria oftálmica vai ser acometida. A gente também vai ver aqui a parte posterior. Essa parte posterior tem alguns sintomas um pouco diferentes. Então, na parte posterior vascular do cérebro, a gente pode apresentar confusão mental, a vertigem súbita, e principalmente quando a gente fala aqui, importante da basilar, a gente vê a síndrome do encarceramento, ou Lukdin, que é essa perda motora total. Então, o paciente vai apresentar tetraplegia, disartria, disfagia, disfonia, vários pontos motores vão ser perdidos desse paciente. A outra coisa importante aqui nesse slide também é o nistagmo vertical. É importante a gente sempre lembrar que o paciente que apresenta nistagmo vertical está muito mais relacionado a problemas centrais, enquanto o horizontal mais ao periférico. Em relação ao quadro clínico, é como eu falei, o quadro clínico vai estar sempre relacionado à localização e à extensão. Quanto maior a extensão acometida, maior o quadro clínico. Mas normalmente nosso paciente vai apresentar como na emergência, falando sobre a perda de força, a dificuldade de deambular, dificuldade de se movimentar, pode apresentar paralisia facial, rima labial, confusão mental, uma fala normal, então ele tem dificuldade na fala, por exemplo, antislalia, pode apresentar também uma cefaleia intensa, que na verdade está mais relacionado à parte hemorrágica, né? Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente reconhece o problema, é uma urgência médica, faz uma anamnese direcionada, vê quais são as condições prévias desse paciente. É um paciente que já teve um AVE passado, então ele tem maior risco. É um paciente que é hipertenso, então a gente tem que ver o histórico desse paciente, tempo desde o início dos sintomas, que isso vai ser muito importante lá na hora do tratamento. A gente vai monitorizar esse paciente, aferir glicosimetria, principalmente porque hipo e hiperglicemia mimetiza a AVE, então a gente precisa tratar essa parte da glicose do paciente para depois a gente ter certeza do que é. E a gente também pode usar a escala de Cincinnati. A escala de Cincinnati é uma escala mais simples e relacionada à NIH. Então, a escala de Cincinnati, a gente consegue fazer ali rapidinho para ter uma noção. A gente vê a simetria facial, a fraqueza dos braços, a normalidade da fala, e lembrar sempre de ver a simetria de um lado para o outro. Então, depois a gente vai fazer um exame neurológico, na verdade a gente está fazendo isso aqui tudo junto.
apesar de ser passo a passo, a gente está fazendo isso tudo junto. Quando o paciente entrou, a gente já avaliou o nível de consciência, então já fez a escala de Glasgow. E a escala de NIH, que é mais específico, são 11 perguntas bem específicas que a gente vai conseguir interpretar a gravidade e a evolução desse paciente. Quanto maior a pontuação, maior a gravidade e maior a evolução e a extensão também acometida. A gente vai estabilizar esse paciente, então, ver o ABCDE todinho, fazer um móvel desse paciente, cuidado com a alimentação, porque esse paciente pode ter uma instabilidade na capacidade de deglutição, então a gente pode fazer, ou pode gerar outro problema nesse paciente. Então, a gente vem aqui para o exame de imagem, que é o principal, a tomografia de crânio sem contraste. A primeira coisa que a gente vai fazer nesse paciente é descartar AVE hemorrágico, porque o AVE isquêmico, ele demora muito de ser visto, né? Essa área hipodensa, ela demora muito de ser vista, então, a primeira coisa que a gente vai fazer é descartar o AVE hemorrágico. Então, a gente vai descartar ali uma região hiperdensa, que é a parte do sangramento que vai aparecer. Determinou o diagnóstico isquêmico hemorrágico, vamos tratar. E é importante que essa conduta seja feita até 25 minutos, tá? Como dizem, né, tempo é cérebro, então quanto mais rápido, mais fácil de tratar. Aqui eu trouxe algumas tomografias, a primeira aqui é uma tomografia normal, enquanto a segunda, a gente vê uma hipodensidade bem extensa, ou seja, uma área isquêmica bem extensa, então esse paciente vai apresentar muitos sintomas. E a terceira é uma hiperdensidade, ou seja, uma hemorragia. O tratamento, a gente vai fazer as medidas de suportes, que é padrão de emergência, a gente vai ali deixar o paciente todo redondinho, para a gente conseguir fazer essa reperfusão e ter certeza também que esse paciente precisa dessa reperfusão, que pode ser feita tanto por trombólise, que é a alteplase, como a trombectomia mecânica. É importante da trombólise que ela vai dissolver esse êmbolo, né, que está ocluindo o sangue. Ela só pode ser feita até 4 horas e meia de sintomas. Então, a gente precisa saber, esse paciente precisa vir logo, e a gente precisa saber desse tempo. Quanto tempo começou esses sintomas, né? Isso significa que ele tem mais um de penumbra, então vale a pena fazer. Mas aqui, para a gente fazer a trombólise, é importante que a gente tenha os critérios de inclusão e exclusão, para ver se esse paciente pode ou não. Então, os critérios de inclusão tem que ter maior de 18 anos, a TC não pode ter evidência de hemorragia e os sintomas ser menos de 4,5 horas, tá? E o AVE isquêmico pode ser em qualquer território. E os critérios de exclusão estão mais relacionados a eventos hemorrágicos, sangramento ativo, risco de sangramento, uso de coagulantes, se teve um AVE hemorrágico passado, se tem neoplasia no sistema nervoso ou no trato gastrointestinal. Se a hipodensidade é muito extensa, significa que não tem jeito, ou seja, já tem muito tempo, então não tem chance de revascularizar. Alguma coagulopatia, o paciente não pode estar com pressão maior que 185 por 110, então estabilizar essa pressão, não baixar muito, mas deixar uma pressão um pouquinho maior ali, ou um pouquinho menor que 185 por 110, ver a glicemia desse paciente, tratar a glicemia, se melhorar, isso significa que não é AVE, pode ter sido um distúrbio glicêmico, então a gente não faz a trombólise, e caso de endocardite, dissecção de aorta a gente também não pode fazer, relacionado tanto a êmbolos sépticos que podem ser movidos, né, ali do coração para a artéria do cérebro, como a dissecção de aorta, que é um sangramento absurdo. E também se houver um déficit melhor, a gente não precisa fazer, tá? Já a trombectomia é uma retirada mecânica, só que existem locais específicos, que é a carótida interna ou início da cerebral média, que é a parte mais próxima, quanto mais distal a gente não consegue fazer. Então, a gente tem que ver tanto o tempo, que ele pode ser feito até 24 horas, diferente do trombolítico, mas é importante a gente ver também essas questões de localização, tá? E aqui eu trouxe alguns métodos de avaliação de viabilidade, que na verdade existem alguns métodos, que além da TCI, que é a ressonância de crânio. Nessa ressonância a gente consegue reconhecer algumas janelas, porque às vezes o paciente não sabe se dormiu com sintoma, se acordou com sintoma, qual momento iniciou esse sintoma. Então, a ressonância magnética de crânio, a gente consegue ver esse mismatch, né, que é essa diferença da difusão com outros achados.
É basicamente isso. O tempo acabou e como é muito curtinho, eu fiz mais ou menos um resumo. E muito obrigada, espero que tenha sido legal. Tchau, tchau.